Bom, boa tarde. Obrigada, Ricardo, pela incumbência. Eu ia ficar mais feliz com a mesa dos jovens. Mas Gabriel é mais jovem do que eu, então eu fiquei na mesa aqui da minha faixa etária, né? Mas eu achei muito interessante para dar um gancho para a gente começar, porque essa mesa é sobre perspectivas da reestruturação do ensino médio no Brasil, a visão do Executivo e dos conselhos de educação. Ou seja, os desafios que tanto o Conselho Nacional de Educação, os conselhos estaduais, as secretarias estaduais e o Ministério da Educação terão para colocar isso em pé, para colocar isso funcionando. E um dos jovens aqui fez uma provocação que eu acho que é que está mais ou menos perpassando nossos debates. Vai flexibilizar só o currículo e a escola continua do mesmo jeito? Né? A escola com os mesmos 50 minutos, só que, em vez de ter 13 disciplinas obrigatórias, nós vamos ter 4, 5, mas a estrutura gradeada, inflexível, seriada, que é a que eles falam o tempo inteiro, onde eles querem ser ouvidos, que as escolhas sejam reais e possíveis, que haja participação. Então, na verdade, estes jovens que nos ensinaram tanto, com muitas coisas, mas principalmente com as ocupações, eles estão nos perguntando o seguinte: é uma mudança só mais uma vez de forma ou também forma e conteúdo? Nós vamos reforçar a escola seriada, conteudista, gradeada e, por consequência, excludente? Então, ao pensar essas perspectivas, né, a gente pensa em 3 tipos de desafios. O desafio para completar o desenho dos currículos flexíveis, o desafio para normatizar e regular a implementação dos currículos flexíveis e o desafio específico do ensino técnico e profissional na educação básica. Então, nós vamos ter 15 minutos para cada um de nós, para cada um de vocês, começando aqui, seguindo a ordem, né? Começando com o nosso secretário Júlio, do Distrito Federal. Aqui a gente tem a marcação, e aí eu queria pedir para vocês tentarem respeitar esses 15 minutos para a gente poder conversar um pouquinho no final. Professora, a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. Eu tenho um pouco de dificuldade também em falar sentado, então, como professor, eu prefiro ficar me movimentando, acho que eu fico mais à vontade. Eu vou praticamente relatar as ações que o Conselho tem feito ao longo desse período de debate e reitero as preocupações da professora Pilar, e que, durante a fala, eu irei colocando em que momentos essa minha preocupação tem se colocado. Porque eu me preocupo muito com uma escola que propicie isso tudo, que gerem jovens com capacidade de contestar, de participar, mas que também gerem jovens matemáticos, físicos, químicos, biólogos, né, para que possamos dar à nação tudo o que ela precisa, em termos todos com muita crítica. Como é que o negócio? Acho que... Bom, gente, esse aqui eu serei bem rápido em algumas coisas. É só uma trajetória para mostrar que o Conselho... Pode colocar a trilha. Tá. Quando começamos a discussão disso aqui, né, em junho de 2015, com a mudança no modelo de governança do Conselho, constituíram-se os GTs, os grupos de trabalho, para que pudéssemos ter uma participação mais efetiva, mais eficaz, junto ao Ministério da Educação, junto ao Conselho de Educação, para que o Conselho fosse mais protagonista. Todos procuram protagonismo, não são só os meninos, não. Aí nós tivemos depois a construção, começamos a trabalhar. Havia um projeto de lei para alteração do ensino médio, o Conselho começou a trabalhar nesse projeto de lei, fez a discussão, reuniu todo mundo, com a participação do pessoal do MEC em Manaus, lá na terra
onde o Rosselli estava como secretário de Educação, foi feito e os projetos foram discutidos, foram caminhando e acabaram desaguando. Nós vemos hoje com as restrições que uma medida provisória impõe a qualquer processo legislativo, principalmente o Brasil vivendo o momento que estava vivendo. Então, foi feita a lei, e nós tivemos, em março, maio, entendimento sobre essa lei, o estudo da lei e o primeiro encontro de planejamento. Isso fica mais uma coisa histórica. Então, o GT do ensino médio, que foi constituído inicialmente com o secretário Alessio, depois eu entrei substituindo, ele estabeleceu 4 frentes de trabalhos que emergiram exatamente dos técnicos das várias secretarias de educação que estavam participando nesse GT. Não houve nenhuma imposição da coordenação. Então, foram o primeiro, que é um programa de formação e planejamento para implantação de políticas públicas e desenvolvimento do ensino médio, quando nós tivemos uma parceria com o INSPER, que está sendo desenvolvida, para que possam estudar e analisar as possíveis formas de implementação de um ensino médio diferente que corresponda a boa parte do que os estudantes aqui estão falando. Né? Um ensino médio que possa ter esses estudantes como protagonistas, mas não dentro de uma estrutura gradeada, que você escolhe a cela na qual você vai ficar. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que você possa construir o espaço onde você vai se desenvolver. Depois, um outro grupo que estuda a Base Nacional Comum Curricular e a flexibilização, a educação técnica profissional e o ensino em tempo integral. Então, são os 4 grupos constituídos. Os objetivos dos grupos estão aí. Eu não vou me alongar muito, né? Apoiar os estados na construção e implementação da qualidade de um novo modelo de ensino médio. Todos nós, nos nossos respectivos estados, estamos, assim, sem qualquer problema em dizer isso, um tanto perdidos, porque cada hora você tem uma possibilidade para o desenvolvimento dessa nova proposta e sempre na dúvida do que virá. Nós temos aí a Base Nacional Curricular Comum, a Comum Curricular, que até agora não foi definida e fica o tempo todo nos impedindo de aprofundarmos a discussão. Porque nós podemos fazer uma discussão e depois o Conselho Nacional de Educação vir e dizer assim, não é nada disso, porque a normatização tem que seguir isso que foi colocado. Promover... Bom, aí já mais ou menos falei. Bom, Programa de Formação e Planejamento para Implementação, isso é o curso que está sendo desenvolvido no INSPER. Nós já tivemos a abertura do curso, segunda e terça-feira trabalhamos lá, diga-se de passagem, de uma maneira muito produtiva, sentindo todas as dificuldades e as dúvidas que todos os estados têm, mas com observações e a condição do curso, de forma a iluminar essas discussões que serão feitas aí. O Programa de Formação e Planejamento para Implementação de Políticas Públicas e Desenvolvimento, melhor eu ler aqui, né? A discussão do desenvolvimento do ensino médio, a definição de um modelo. Eu fico muito preocupado quando nossos discursos vêm com essa história. Definir um modelo, criar um não sei o quê. Nessas definições de modelo, nós poderemos reproduzir tudo o que nós estamos condenando hoje. Até que ponto nós vamos dar espaço para que os meninos, os alunos, que já não estão mais no ensino médio aqui, mas que passaram pelo ensino médio, possam realmente traduzir as suas aspirações em trabalho produtivo e formativo. Não é um oba-oba. Ninguém quer um ensino médio que seja um oba-oba, que cada um faça o que quiser e não produza nada. Nós queremos exatamente criar uma forma de trabalho em que ele possa se manifestar de maneira produtiva, construtiva, não só para a vida dele, mas para a vida da nação. E os modelos que nós temos aí, por exemplo, os institutos federais criados para a oferta de educação profissional, ele retratou muito bem. E é o que acontece em todas as unidades da federação. São os alunos que vão para a universidade. Eles têm educação em tempo integral, diferenciada,
professores com remuneração diferenciada, instalações muitas vezes melhor do que as estaduais, que nós não temos equipamentos nem de perto que eles têm, eles fazem o curso profissional. Claro que para o indivíduo nada se perde, mas todo o investimento que o Estado fez para ter um técnico de formação, um técnico de nível médio, se perde, porque eles vão para a universidade. Regra geral, alguns estados com provas de seleção acabam tendo e ofertando isso para as camadas mais privilegiadas, que fazem até cursinhos para acessar esses institutos federais. É isso que nós temos que trabalhar para evitar. Um bloco 2, desenvolvimento dos planos de implementação para as agendas formuladas, e, no final, um grande seminário onde a gente possa apresentar tudo que foi discutido. A base nacional comum curricular e a flexibilização. Esse grupo vai trabalhar como é que a gente pode fazer essa flexibilização. É isso que a professora colocou. Será que nós teremos que ter cursos definidos obrigatoriamente semestralmente, anualmente? Nós não poderemos ter a estruturação com liberdade para que se possa desenvolver cursos bimestrais, trimestrais, anuais, semestrais? Será que vai ter que se enquadrar dentro de uma grade curricular como nós temos hoje? Eu tenho muito medo disso. As pessoas aqui vão falar. A minha experiência diz, desde a 4.024, com a 5.692, que o Conselho Nacional de Educação faz a leitura da lei, já colocando limites, e colocando os pareceres dos respectivos pareceristas a respeito da lei. Os conselhos estaduais, ao lerem o Conselho Nacional, colocam mais limites ainda. E o interessante é que eu sempre ouvi de todos os conselheiros, com todo respeito, de que a lei já era super aberta. Não se fazia o que quer se fazer hoje, porque não queria. A 93, 94, você podia fazer o que fosse. Só que eu sempre disse, vai escrever uma proposta curricular e apresentar num conselho. Repito o que eu falei, você só acaba vencendo quando você fala assim, escreva o que eles querem aí para que aprovem. E aí você escreve o que o técnico lá exigiu que você escrevesse, aprova, e você vai fazer a sua escola, e, na hora de certificar, você tem que fazer os arranjos para não ter os problemas. À frente... bom, isso aí eu já falei, né? Não, as iniciativas, né? Uma comissão de frente da Base Nacional Comum Curricular, os estudos e pesquisas sobre as experiências nacionais e internacionais, né, para que a gente possa verificar isso, o plano de comunicação e escuta, conscientização dos estudantes. Porque nós temos que ouvir os estudantes, é claro que temos que ouvir, mas temos que ouvi-los de uma maneira qualificada, para que eles possam falar exatamente, porque nas entrelinhas nós percebemos o que os estudantes pretendem de uma escola. Mas nós precisamos qualificar para não ficar nem um discurso extremamente politizado de quem está se dizendo que vai ouvir, como também não ficar do outro lado só contrário. Eu, em Brasília, participei e discuti com as regionais de ensino que tem lá, e, durante o movimento de ocupação das escolas, eu tive a oportunidade de ir conversar com alguns alunos nas escolas. E, às vezes, o diálogo fica muito complicado, né? Porque, quando você fala qual a proposta que você tem, não adianta a pessoa gritar fora Temer, abaixo o golpe. Sim, fora Temer, abaixo o golpe, mas qual a proposta? Fora Temer. Aí fica difícil. É por isso que nós temos que construir formas de participação efetivas. Os meninos aqui já começam e trazem formas e proposições já decorrentes, algumas, no meu entendimento, do fato de já terem vencido esse ensino médio que foi imposto a eles. A educação técnica profissional é aquilo que desculpe, eu não consigo lembrar o nome, que a menina do Rio de Janeiro falou. Nós entendemos que tem que ser uma opção do aluno, inclusive com a opção de mudar, durante o percurso, a possibilidade dele fazer uma educação técnica profissional. É por isso que nós temos que deixar uma maneira de constituição do currículo que permita essas coisas.
A receita eu não tenho, porque se tivesse, iria apresentar aí pronta, e com certeza cheia de defeitos, mas o nosso entendimento é que, nesse percurso, o aluno possa, se assim quiser, até mudar e deixar de fazer uma educação técnica profissional. Ou, se ele não fez a opção por isso no primeiro ano, que ele possa, no segundo ou até mesmo no terceiro ano, ter a opção. É claro que, se ele fizer lá no terceiro ano, ele vai ter que prolongar, provavelmente, a sua permanência no ensino médio. Então, basicamente, esse é o que está movimentando o Concede. Aí vem as relações, né? Eu tenho muito medo dessa educação profissional. Claro que tem que ter uma relação com o setor produtivo, mas reproduzir o que o setor produtivo precisa naquele exato momento. O que aquele mercado precisa, que nem sempre é verdadeiro. É por isso que muitos cursos de formação profissional acabam se esvaziando após de 2, 3 anos de funcionamento. Então, nós precisamos ter uma relação com o setor produtivo para construirmos uma educação técnica profissional que, como já foi dito aqui também, não obrigatoriamente é ensinar o aluno a apertar parafuso ou fazer uma programação, mas dar uma educação e ver realmente que tipo de perfil de profissional necessário para o atendimento, ou seja, para que ele tenha ferramentas para entrar no mercado de trabalho. Continua aí. A questão da avaliação também, promover a avaliação do que for desenvolvido. Em tempo integral, para eu ficar, eu costumo repetir, o tempo integral também não é o sonho de consumo de todo mundo. Parece assim, vai oferecer educação em tempo integral, está resolvido. Não é verdade, pelo menos a percepção que nós temos. Inclusive, algumas escolas que passaram a oferecer e exigir que o aluno ficasse o dia todo na escola, elas acabaram perdendo muito aluno e tendo também uma evasão dos alunos, uma perda de alunos, ou por mudança de escolas, ou até por abandono da escola. Então, o tempo integral é outra coisa que tem que ser discutida. As políticas traçadas pelo MEC de incentivo devem sempre ouvir os estados, porque, senão, começam a sair regramentos do MEC que a gente não consegue executar e fica sobre o nosso colo. Passamos o recurso e vocês não executaram. Então, era basicamente isso, para eu encerrar dentro do alarme e depois ouvir as demais pessoas. Obrigado, gente. César. Bom, muito boa tarde. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, parabenizar o Instituto Unibanco por essa iniciativa, que se coroa hoje. Na realidade, isso já deve ter sido explicado, mas eu mesmo já tive a oportunidade de participar de algumas rodadas de conversa e de análise a respeito dessa questão da reforma do ensino médio, e por iniciativa da equipe do Instituto Unibanco. Então, parabéns, muito obrigado por essa oportunidade. Eu acho que não precisamos aqui nem falar muito a respeito da necessidade de uma alteração profunda do ensino médio. Aliás, alterações profundas na própria educação básica inteira no país, né? E quando a gente vê os números relacionados ao ensino médio, portanto, ao final da etapa da educação básica, esses números são, de fato, alarmantes. Eles exigem providências enérgicas, coragem, determinação política e reunião de condições necessárias para que as coisas possam se desenvolver a contento daquilo que o país necessita. A juventude e o país, né? Não é só os jovens, mas os jovens dentro de um contexto de país. Nós todos sabemos que, no campo das políticas sociais, políticas públicas, tudo tem uma intencionalidade, há uma disputa, né? É um campo de disputa grande, profunda, mas eu acho que o que nos une é que é necessário fazer. Não é possível que nós consideremos ainda natural que 90% dos jovens que concluem a educação básica ao final do terceiro ano do ensino médio não tenham os conhecimentos mínimos indispensáveis em matemática, por exemplo,
que se espera, que eles têm direito, e 78% não têm os conhecimentos mínimos de língua portuguesa. Esse processo não foi construído no ensino médio, é mais do que evidente. A raiz desse desastre está muito anterior. Nós não podemos esquecer, por exemplo, que nesses dias de hoje, quase 1/3 das crianças brasileiras que concluem o 3º ano do ensino fundamental, do ciclo de alfabetização, aquilo que deveria ser um direito de todas as crianças, 1/3 não é alfabetizada no Brasil. E esse escândalo, né, chega a níveis absurdos, né, em certos estados brasileiros, como é o caso do estado de Alagoas, em que esse percentual se eleva a quase 70%. Quer dizer, isso é uma coisa absolutamente intolerável, deveria ser uma obsessão nacional, porque nós temos milhões de problemas políticos, problemas de infraestrutura. Agora, se fizermos uma pergunta sincera, será que não é possível que a gente garanta a alfabetização de todas as crianças brasileiras? Será que isso é muito difícil? Então, eu acho que não é difícil e é uma questão real de vontade ou falta de vontade política e de responsabilidade da sociedade brasileira, a começar da sua elite dirigente. Esse processo chega ao final e, quando a gente olha o ensino médio, vê com amargura, né, esses números todos, né, que deixam também bastante preocupados os secretários de educação. Quero aqui, inclusive, estou vendo aqui o secretário Deschamps, né, que é o presidente do Conselho Nacional da Educação, nosso colega, e, enfim, é uma preocupação. Os índices mostram que não apenas o Brasil não tem conseguido superar os problemas do ensino médio, mas tem, inclusive, recuado, né? Nós estamos aqui para falar, no meu caso, especialmente, em relação às questões normativas, né? E eu faço questão de lembrar que, em 1998, portanto, agora já completando quase 20 anos, nós temos as primeiras diretrizes mais consolidadas do ensino médio no Brasil. E como a história ela anda em espiral, né, não anda em círculo, às vezes anda em círculo, né, volta, mas até alguns atores que estiveram na redação das diretrizes curriculares de 1998 estão aqui agora, atuando nesse instante, né, e é necessário que a gente veja que 20 anos passaram, que as coisas não deram certo, que não depende necessariamente de diretrizes curriculares ou de base nacional curricular ou de normas e tudo mais, mas depende basicamente de um conjunto de opções e de decisões de natureza política. E o que nós verificamos, né, sem querer ser muito repetitivo pelo óbvio, é que ainda no Brasil, lamentavelmente, educação não é prioridade, porque, se for prioridade, certas questões podem e têm sido resolvidas. Tanto é que há muitos exemplos no Brasil, em escolas públicas de ensino médio, que vão bem, realizam os projetos de vida e de sonho dos seus alunos, tratam com respeito os professores, são projetos criativos. Portanto, nós não precisamos ir buscar longe, porque aqui mesmo no Brasil temos vários exemplos de que é possível fazer educação de qualidade quando se deseja fazer isso. E faço também questão de dizer que, além de diretrizes que são antigas e foram atualizadas em 2012, as atuais diretrizes curriculares nacionais são de 2012, muitas outras iniciativas foram tomadas nesse período. A Pilar era secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, quando o governo instituiu o ensino médio inovador, um conjunto de mecanismos, inclusive de natureza financeira, que procuravam incentivar as inovações, iniciativas inovadoras por parte dos governos estaduais. Alguns deles morderam a isca, vamos dizer assim, né, e fizeram e aproveitaram essas oportunidades. É o caso, por exemplo, exemplar da experiência, eu digo experiência porque ela ainda não foi totalmente completada, mas de Pernambuco, que se apoiou, né, em iniciativas dessa natureza. E há muitas outras, não quero apenas aqui dizer, não é o caso aqui de dizer. Eu gostaria, entretanto, de enfatizar duas questões, né? Nós estamos, nesse instante, dando curso a um comando que foi estabelecido em vários momentos na legislação e normas no Brasil relacionados à Base Nacional Comum Curricular. Isso está na Constituição Brasileira, depois está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, isso está no Plano Nacional da Educação, que é uma lei, enfim, várias questões, inclusive dando prazo, né, para que nós estabeleçamos no Brasil
um conjunto de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os estudantes, crianças, jovens e até adultos que participam da educação e devem participar da educação básica no Brasil. Nesse instante, o Conselho Nacional da Educação recebeu do Ministério da Educação uma proposta de base nacional comum curricular relacionada ao ensino fundamental e à educação infantil. O Rocieli, que está aqui do meu lado, deve estar rouco de me ouvir, né, porque eu falo sempre a mesma coisa, mas sempre lamentamos e alertamos antes de acontecer da impropriedade, do grande problema de nós termos uma base nacional comum curricular como proposta fatiada, né, que o ensino médio não esteja junto com as considerações que haveremos de fazer com toda a educação básica. Isso é um grande problema. Vejam a situação que nós nos encontramos agora, né, o grupo de conselheiros que está com essa atribuição e essa responsabilidade enorme, e, por exemplo, pensar progressão relacionada à área de ciências humanas ou na área de ciências da natureza, quando nós não conseguimos ainda enxergar com clareza qual é o final. Como é que a gente pode pensar em progressão do ensino fundamental se não encontramos ainda o ponto desejável relacionado ao ensino médio? Isso para dar um único exemplo. E não é possível pensar concretamente o ensino médio em relação a uma base nacional definidora de direitos e objetivos de aprendizagem sem que seja pensado o anterior, o ensino fundamental, a própria educação infantil. Quer dizer, isso tudo está muito integrado e deve ser pensado integradamente. Bom, nós estamos com um problema, é um fato, infelizmente isso aconteceu, a justificativa é que estava sendo, portanto, planejado uma reforma do ensino médio e, portanto, a proposta relacionada à base do ensino médio virá depois. É um problema, vamos tratar de superar esse problema. Eu acho que, de qualquer maneira, há alguma coisa que está em pé e vigente hoje no país, que são as diretrizes curriculares. Nós temos hoje diretrizes curriculares atualizadas. E aproveito para dizer, né, que poucas coisas nas atuais diretrizes curriculares do ensino médio precisarão ser mudadas por conta da lei do ensino médio. Algumas vão precisar ser mudadas, se a lei permanecer como está. Outras, e as principais, principalmente aquilo que diz respeito às questões de flexibilidade, as diretrizes curriculares, como a LDB, já davam, aqui quero apenas repetir o que você falou, já vem dando ampla liberdade aos gestores e formuladores de política educacional para fazer flexibilidade, para organizar o ensino médio praticamente da maneira como considerarem mais adequado e mais justo, inclusive com trilhas, inclusive com módulos, inclusive com tempos diferenciados. Isso não está apenas na LDB, volto a dizer, mas está explicitamente colocado nas atuais diretrizes curriculares do ensino médio, não apenas como possibilidade, mas como recomendação, né? Entretanto, os problemas, como vai ficando mais claro, quer dizer, não dependem de norma, né? Dependem mais das possibilidades efetivas da implementação dessas questões normativas. Eu vou finalizando aqui a minha manifestação primeira para dizer aqui uma grande preocupação que eu tenho, outras pessoas também têm. A lei que foi aprovada, primeiro apresentada como medida provisória e depois convertida em lei no Brasil, comete um erro que eu considero de lesa educação. Essa lei estabelece como limite da Base Nacional Comum Curricular, relacionada, até pela lei, como direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos jovens do ensino médio, um limite de 1.800 horas. Isso quer dizer o seguinte, o que está sendo pensado nessa lei, ou foi pensado por quem formulou essa lei, é uma obrigação, um dever, e, sobretudo, uma explicitação de direitos apequenados, reduzidos, mínimos, intoleravelmente em descompasso com todos os movimentos que o mundo vem fazendo em matéria de qualificar os jovens a partir das escolas de ensino médio. É inaceitável, no meu modo de entender, que nós venhamos a tratar o ensino médio dessa maneira apequenada, porque, quando se fala de Base Nacional Comum Curricular, se fala, antes de mais nada, de direitos e objetivos de aprendizagem. Embora sempre há um campo de disputa, mesmo agora, na apresentação do documento do Ministério da Educação sobre a Base Nacional relacionada ao ensino fundamental, parece que se quer esquecer essa história de direitos e objetivos de aprendizagem.
transformaram agora, no texto apresentado pelo Ministério da Educação, esses direitos em competências. São as competências. Nós temos que mudar isso, porque a lei determina, né? E a lei é um conjunto de vontades que emanaram, essas vontades emanaram da Conferência Nacional de Educação de 2010, que depois se desdobrou na lei do Plano Nacional de Educação. Então, se essas coisas estão vigindo, a não ser que nós estejamos num estado de exceção, um estado autoritário, é direito e objetivo de aprendizagem, não competência. E isso nós esperamos que seja, de fato, restaurado, não apenas no nosso trabalho de Conselho Nacional de Educação, mas também naquilo que vem a ser elaborado como proposta relacionada à Base Nacional do Ensino Médio. Eu tenho falado isso, por isso que eu sempre brinco com o Rocieli, a quem quero muito bem e respeito, mas ele deve estar ficando rouco de me ouvir em relação a isso, porque eu considero que é absolutamente intolerável imaginar que nós venhamos a produzir um currículo obrigatório na forma de direitos, restrito apenas a 1.800 horas, numa proposta que a própria lei já prevê em 5 anos o ensino médio a ser ampliado para 3.000 horas e logo mais para 4.200 horas. Quer dizer, antigamente se jogava um joguinho que era bolinha de gude, né? Então, os meninos brincavam assim, é a ganha ou é a brinca? Quando era a ganha, quem ganhava, acertava os últimos buracos, pegava a bola dos outros, ganhava. Bom, com 1.800 horas, só 1.800 horas serão a ganha, porque o resto tudo será descompromisso, tudo será a brinca. O Enem será um Enemzinho ligado apenas ao que cabe a 1.800 horas. Aliás, há uma impropriedade até conceitual. Não se pode falar de Base Nacional Comum Curricular como se ela fosse currículo. O próprio MEC corretamente anuncia. BNCC não é currículo. Como falar de 1.800 horas? A métrica de horas é absolutamente incompatível com a ideia de direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Hora é relacionada a currículo, às estratégias próprias em que os sistemas de ensino, as escolas, os professores, diretores de escola, secretários de educação vão estabelecer. Você pode utilizar uma pesquisa ou a organização de uma peça teatral como uma estratégia própria que significa uma velocidade de aprendizados muito maior ou muito diferente em relação à métrica de uma aula expositiva. Então, não tem nada que falar em 1.800 horas, a não ser que haja uma intenção, e essa nós temos que enfrentar de natureza política, de reduzir os direitos de aprendizagem dos jovens brasileiros. Isso nós temos que enfrentar. Então, eu quero aqui dizer, e complemento com os 37 segundos que me restam, porque as dificuldades são grandes. Mas uma dificuldade grande como é resolver os problemas do ensino médio não pode ser resolvida com improvisação ou com caminhos fáceis. O fato de que a lei, conforme ela está redigida, faculta que o ensino médio, inclusive integralmente, totalmente, seja oferecido à distância, isso, no meu modo de entender, é uma violência contra os direitos da juventude, que tem, antes de mais nada, o direito à convivência, porque não são nos livros que são oferecidos nas escolas públicas que se aprende questões como diversidade, como poder, como instituição, como solidariedade, como afeto, como frustração, como superação. Isso já acontece presencialmente, eles com eles criando, eles atuando, eles terem uma possibilidade de produção autoral e compartilhada, que é o que nós desejamos como estratégia de desenvolvimento da juventude brasileira. Então, a presença desse capítulo na legislação, possibilitando que o ensino médio, talvez para conforto daqueles que não conseguem resolver problemas concretos da falta de professor, falta de dinheiro, falta de estrutura, falta de laboratório, sem resolver tudo isso, então agora inventa a possibilidade de educação à distância. Então, esse é um outro problema que temos já alertado, precisa ser corrigido, porque a escola deve ser, antes de mais nada, um dos poucos lugares sagrados onde se garante o direito de exercício da convivência dos jovens e do início da convivência deles com os grandes desafios da sociedade. Bom, eram essas as considerações. Muito obrigado, que eu fico depois à disposição para o debate. Eu também vou pedir licença para falar em pé. Essa discussão que o Instituto Unibanco se propõe, eu acho que
é absolutamente essencial. E, portanto, em nome do Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação, nós agradecemos a possibilidade, a oportunidade de participarmos desse diálogo. Lembrando que o Fórum Nacional representamos conselhos estaduais de educação de todos os estados da federação e mais o do Distrito Federal, e nós temos conselhos muito diversos. E começamos esse debate, esse diálogo sobre a reforma do ensino médio, quando surgiu a medida provisória, e as considerações que nós faremos aqui, o faremos a partir de 3 documentos. Um estudo comparativo que o Conselho Estadual de Educação de Goiás fizemos em torno do novo texto legal, comparando com a legislação anterior, o que foi acrescido, o que foi alterado, o que foi mantido e o que foi acrescido, comparando estas situações ou essas mudanças e o que era necessário, do ponto de vista dos conselhos estaduais de educação, ser feito para que fosse possível viabilizar essas mudanças e essas transformações. O outro documento é um estudo do Conselho Estadual do Pará, também mais ou menos no mesmo sentido, e, a partir desses 2 documentos, o Fórum Nacional de Conselhos encaminhou um conjunto de perguntas ao Conselho Nacional de Educação que, a nosso juízo, precisam ser equacionadas e resolvidas para que possamos, os Conselhos Estaduais de Educação, desenvolver os nossos trabalhos. E aí, nós, evidentemente, por razões óbvias, eu teria aqui 15 minutos, como é que você, em 15 minutos, apresenta um conjunto de problemas e, inclusive, soluções? Então, nós vamos, de forma muito telegráfica, apresentar alguns problemas que, a nosso juízo, precisam ser tratados. E aí nós estamos querendo tratar como sistema, não só como Conselho Estadual, não só como Secretaria Estadual, não só como Conselho Nacional e como Ministério da Educação, mas nós precisamos tratar como sistema. Porque, se nós não tratarmos esses problemas como sistema, nós nunca vamos ter um projeto nacional de educação. E isso, de fato, se materializa exatamente em torno de questões concretas. É no momento que, concretamente, você tem que viabilizar certas ações e certas atitudes, é que você constitui o trabalho coletivo, que deve ser a característica básica de um sistema nacional de educação. Um primeiro elemento que nos preocupa aí muito é a questão da burocracia. Quer dizer, nós temos a burocracia no Brasil, ela é muito centralizadora do ponto de vista do controle sobre as escolas. Então, a ideia de que uma escola possa inovar, possa fazer coisas diferentes, é uma ideia avessa à burocracia. Eu não estou falando de quem é secretário ou de quem é, eu estou falando da burocracia mesmo, do cotidiano das diferentes secretarias, e que lidam com a ideia de que, eu às vezes brinco, é como se você tivesse a tábua dos 10 mandamentos, tivesse sido escrita a próprio punho por Deus, e a tábua dos 10 mandamentos definiria, então, assim, certas regras que não podem, em absoluto, serem alteradas. É como se alterar aquilo seria mexer com algo sagrado. Então, a burocracia dificulta muito um processo de mudanças como esse. E eu reporto aí a questão, por exemplo, de como é o vínculo do professor com a escola, porque, até hoje, no geral, o vínculo do professor, eu estou pensando a carga horária dele, como ele vai se... Ele é definido na burocracia centralizada, e não dentro da própria escola, de como é que vai se dar. Quer dizer, como você vai poder descentralizar questões como essa e, ao mesmo tempo, ter controle sobre processos. E questões burocráticas, porque, às vezes, a gente discute muitas questões assim, no geral, e perde aspectos. Por exemplo, essa alteração em relação... Eu tenho ouvido muito a discussão em torno da questão dos pequenos municípios, dos municípios que só têm uma escola. Para mim, a dificuldade maior que nós vamos enfrentar é em ter as 5 horas aulas dia. Por quê? Porque, em todos esses municípios, uma parcela significativa dos alunos vem das fazendas, são alunos rurais. E o transporte
de estudantes, ele é feito, não tem lá o transporte do aluno do ensino médio, ele é feito como o transporte do aluno do município, o aluno do Estado, e isso é tudo feito conjuntamente do aluno dos diferentes, dentro da educação básica como um todo. Quer dizer, então, como é que você... E isso eu estou falando de quem já enfrentou situações desse tipo, de você querer aumentar a carga horária para as 5 horas dia e não ser possível exatamente porque o ônibus sai naquele horário que está marcado e os alunos não podem ficar porque eles residem a quilômetros e quilômetros de distância. Então, são questões que precisam ser tratadas. Uma outra questão que eu não tenho visto sendo discutida e que, se não for tratada, não se muda, é a questão do livro didático. Se não tiver a alteração em relação à política do livro didático, não se muda, porque, querendo ou não, o livro didático tem mais influência sobre aquilo que acontece dentro da sala de aula do que o projeto político da escola pedagógico. Porque o professor entra dentro da sala de aula, ele vai seguir o caminho mais fácil, que é aquele índice lá do livro didático, e vai trabalhar em torno desse índice do livro didático. Quer dizer, se não houver um trabalho em relação a essa questão do formato do livro didático, do formato em que ele é utilizado dentro do sistema educacional, nós não conseguiremos a alteração do ensino médio. A formação de professores, talvez aqui esteja a questão central, porque é aquilo que já foi dito aqui. Quer dizer, não adianta você fazer grandes mudanças, vou dizer assim, no esqueleto, se você não muda a forma. Quer dizer, aquilo que acontece dentro da sala de aula precisa, de uma vez por todas, ser alterado. Essa ideia de que eu sei e, portanto, sou professor, e que você não sabe, portanto, você é aluno, e que, desta forma, eu falo e você ouve, que é o 90% do que acontece dentro das nossas salas de aula, ela precisa ser superada, porque, senão, nós nunca vamos incorporar as inovações que precisam, nós nunca vamos ter alunos participando dentro do processo educativo se isso não mudar conceitualmente. Quer dizer, como é que nós vamos pensar a formação de professores capaz de dar a esses professores os instrumentos e os conhecimentos necessários? Porque, se prevalece essa ideia, e às vezes a gente vê certas discussões, por que as novas tecnologias chegam a todos os espaços da sociedade humana, menos dentro da sala de aula? Porque, se chega, fica patente que o meu aluno sabe mais do que eu lidar com as novas tecnologias. Isso é um fato. Então, isso quebra aquela ideia de autoridade que nós temos, que é eu sei e você não sabe. Então, não entra, e gera uma situação em que celulares são proibidos. Você tem algumas escolas, inclusive, que tem um profissional que fica responsável por recolher o celular na entrada dos alunos e por devolvê-los na saída desse aluno. Quer dizer, sem formar esse professor, e aí é preciso que se trabalhe com a ideia de juventude, de como... porque, quando eu sou professor de uma escola de educação infantil ou de uma escola das séries iniciais do ensino fundamental, quando eu entro dentro da sala de aula, eu sei que eu estou lidando com crianças. Agora, quando eu entro dentro de uma escola de ensino médio, será que eu sei que eu estou lidando com adolescentes e com jovens? Me parece que não. E aí me parece que tem um problema muito profundo que precisa ser tratado nas diferentes formas de organização da formação de professores, desde a licenciatura, que é a formação inicial, até a formação em trabalho. A questão que nos preocupa também é a da... Se você for observar, aquilo que supostamente são as boas escolas de ensino médio, que são as escolas particulares, elas têm um foco muito definido. O ensino médio exige para viabilizar a passagem do aluno para a educação superior. É para isso que existe o ensino médio. Agora, se você for observar, qual é o foco das escolas públicas no geral do nosso país? Quer dizer, sem estabelecer um foco de para que é o ensino médio, sem ter o objetivo de por que eu estou fazendo, eu não dou conta de ter um ensino médio de qualidade. Então, de fato, aqui nós precisamos de mexer nessa caixa. Inclusive para ver, por exemplo, se o Enem vai ser só a base nacional comum, e eu acho que deve ser, nós não podemos, por exemplo, trabalhar só com a base nacional comum no primeiro ano, como alguns pensam, por exemplo. Por quê? Porque o aluno vai fazer, então, a base nacional no primeiro ano e vai ficar 2 anos, as escolas particulares vão fazer uma pressão do tamanho do mundo
para que esse aluno já seja submetido à avaliação e já ingresse na educação superior. Então, são problemas que, sem mudar o Enem, nós não conseguiremos alterar essa situação do ensino médio. Evidentemente, vocês estão percebendo que eu estou correndo para tentar segurar algumas informações. Aqui entra o trabalho mais diretamente dos conselhos estaduais de educação. Quer dizer, como é que nós lidamos com os chamados itinerários formativos? Quer dizer, e aí nós estamos tratando, e a lei ela tem que ser percebida, porque a lei ela diz que tem os 4 itinerários, mas ela fala também que é possível fazer percursos itinerários formativos integrados. Então, eu posso e eu devo, segundo a lei, eu não estou aqui entrando, eu posso e eu devo fazer itinerários, a depender da vontade, a depender do projeto pedagógico, eu posso fazer itinerários formativos integrados. Como é que eu vou lidar com esses itinerários formativos integrados? Como é que eu vou fazer para lidar com essa distribuição da carga horária entre a Base Nacional Comum Curricular, entre essas coisas todas? E, inclusive, aqui é importante registrar que não estava presente na LDB, mas agora está presente o direito público, o direito de aprendizagem dos alunos, porque é texto agora da LDB a partir dessa lei. Então, é preciso verificar exatamente quais são esses direitos e como é que eles vão ser assegurados dentro de cada um desses itinerários ou dentro de itinerários que possam ser integrados. Tem aqui e eu pus essa foto aí por razões, foi por escolha mesmo, essa questão da educação profissional, eu acho que nós temos que trabalhar muito a discussão sobre ela, porque nós não podemos nem cair naquela profissionalização compulsória, lá da década de 70, tampouco nós podemos desconhecer a importância da educação profissional. E, quando eu falo da educação profissional, eu não estou falando só daqueles cursos técnicos tradicionais, mas eu posso pensar, por exemplo, uma série de cursos técnicos na área da cultura, por exemplo, que tem mercado de trabalho, que tem possibilidade de trabalho para esses jovens e que encantam uma parcela significativa da juventude. Mas, enquanto nós tivermos com a educação profissional, o preconceito que caracteriza o surgimento da educação profissional do Brasil, porque lembre lá, quando o Dom João chega aqui e vai criar a primeira escola de educação profissional, o texto da lei diz que estava criando uma escola para os desassistidos da sorte, para os órfãos, para os desvalidos. Era para isso que servia a educação profissional. É mais ou menos a mesma coisa de que é o seguinte: olha, eu vou fazer uma festa aqui e vocês vêm vestidos, e se não der certo? Quer dizer, se eu não for fazer aquilo que é educação importante, necessária, mas eu queria saber como é que essa importante e necessária da educação sobrevive sem esses que não, entre aspas, dão certo. Quer dizer, e a educação profissional não pode não ser, e não deve ser, inclusive, essa educação para os que não podem, os que não dão certo. Porque, se nós tratarmos desse jeito, nós não vamos dar conta de ter uma educação profissional adequada para esse momento. E, evidentemente, que isso não se pode universalizar, mas, evidentemente, pelas experiências do Brasil e de outros países, é um espaço onde nós temos que, de fato, alargar a oferta de educação profissional no ensino médio. Ela precisa ser trabalhada. E aqui é preciso chamar a atenção que o texto legal permite, e nós estamos trabalhando como se fosse só cursos técnicos, mas o texto legal permite, por exemplo, a qualificação profissional. Isso está, quem lê o texto legal percebe isso. Quer dizer, nós não vamos lidar com a possibilidade de cursos de qualificação dentro de itinerários integrados ou dentro de, quer dizer, uma série de possibilidades, de arranjos, que eu acho que nós temos que lidar com eles, sob pena de nós termos um processo engessado e a gente continuar a querer controlar tudo. Finalizando, eu chamo a atenção para isso que já foi dito. Se nós fôssemos observar, essa alteração aí do parágrafo 10º do artigo 36, parágrafo 10, ela é o acréscimo. Mas, se você for observar, o artigo 23, de fato, já possibilitava inovações de todas as formas que nós quiséssemos fazer. Infelizmente, nós não fomos capazes de fazer, enquanto país, enquanto sistemas educativos. Agora, eu acho que nós não podemos perder a possibilidade de fazer essas inovações, porque
o atual modelo rígido, centralizado, controlado, ele é incapaz de responder às expectativas, não só da juventude. Nós acho que é essencial ouvirmos a juventude, é essencial, mas também as expectativas da sociedade, as expectativas do conjunto da sociedade, porque, inclusive, se você vai lá na universidade, que supostamente todo o currículo do ensino médio está focado no ingresso na educação superior, se você chegar lá na universidade e pergunta para qualquer professor se ele gosta do aluno que chega lá, eu tenho certeza absoluta que ele vai dizer que não. Então, é uma oportunidade que nós temos para repensar o atual modelo, e nós não podemos achar que nós vamos fazer um modelo diferente, mantendo as mesmas práticas. Finalmente, agradecer e colocar à disposição do fórum, a nossa presidente, a professora Esther Carvalho, pediu para que colocasse o fórum à disposição para o diálogo e para o debate. Muito obrigado. Rocieli, tenho... Eu já começo apavorado, porque todos cumpriram o tempo aqui. Eu sou campeão e não cumpri o tempo. Eu, como recém-eleito aqui na Associação de Ex-Secretários e Secretários da SEB, né, porque não sabe, Pilar foi secretário da SEB, Calegari foi secretário da SEB, e eu estou, né, por hora. Quero cumprimentar a Calegari, a Pilar, o colega Júlio, colega de secretaria por um bom tempo dentro do Concede. Cumprimentar o Marcos Elias, em nome dele, levo o nosso abraço a todos os membros do Fórum de Conselhos, que é realmente uma instituição que poderá e deverá contribuir muito nesse debate. Cumprimentar toda a plateia, é um prazer muito grande poder estar aqui nesse debate. Ricardo Henriques, finalmente eu consegui chegar, Ricardo. Não, porque eu já furei 3 vezes com o Ricardo Henriques em eventos aqui, é um grande prazer poder estar aqui com você, contribuindo para esse debate. Eu acho que uma coisa que a gente tem claro, e acho que isso está ficando cada vez mais nítido na fala de todo mundo, especialmente nos 3 minutos iniciais do Calegari, que eu concordo, né? Que os outros 12 foi só porrada, né, gente? Né? Mas os 3 minutos iniciais, o Calegari falou que a gente sabe que a gente precisa mudar isso. Eu acho que isso está muito claro para a sociedade brasileira, está muito claro para os nossos alunos, desde o movimento da UBS, quando lá atrás colocou, durante 2 anos, como a bandeira principal de debate lá dentro daquela instituição tão importante, por exemplo, a necessidade de alteração do ensino médio e de flexibilização. Tão importante foi que lá, no Plano Nacional de Educação, na Meta 3, Estratégia 3.1, especificamente a gente começa, para relembrar o debate tão importante que o Calegari já trouxe, do Plano Nacional, falamos lá de flexibilidade, inclusive induzida pelo próprio Programa Ensino Médio Inovador, criado aqui na época da Pilar, que tratava especialmente 2 vertentes. Uma, revisão curricular para gerar a inovação e o aumento da jornada, já naquela época discutindo, inclusive para o tempo integral. Então, essas coisas estão sendo discutidas no Brasil há muito tempo. E, apesar de todas as nossas tentativas, nós podemos olhar, por exemplo, para essa evolução da matrícula, onde nós temos uma estagnação desde 2008, por exemplo, no ensino médio, lembrando que a Emenda 59 trouxe a obrigatoriedade do atendimento no ensino médio, e nós não vimos o efeito disso se traduzindo efetivamente nas nossas escolas. Me coloco muito no meio da culpa aqui, porque fui secretário de Educação do Estado do Amazonas, então, se você pegar os indicadores, o que tiver de problema do Amazonas, eu faço parte do problema do Brasil, mas tenho que fazer parte da solução. E aqui entra uma questão de coragem, a gente precisa ter coragem de mudar isso. Olha o número de concluintes do ensino médio, 1.900.000. Entram no ensino médio, a cada ciclo, 3,5 milhões, e apenas saem 1.900.000. Ou seja, a gente está perdendo, a cada ciclo do ensino médio, o jovem com reprovação, com abandono, com uma série de motivos. Aqui já foi bem lembrado, né, sobre a qualidade da educação que nós estamos entregando no Brasil. Nós temos um problema sério. E aí não é um problema do ensino médio, é da educação brasileira. Nosso desafio na educação brasileira, na alfabetização, como bem salientou a Calegari aqui também, que é um problema central no Brasil, ele não pode ser, no nosso entender, a única
forma de tratamento para melhorar a qualidade da educação. Porque o ciclo ele precisa se completar. Preciso melhorar a alfabetização para ter o melhor ensino médio, ter melhor ensino superior, mas eu também preciso ter o ensino médio para poder gerar os melhores profissionais para a sociedade, inclusive os nossos próprios professores. Então, uma coisa vai depender da outra. É lógico que o direito de alfabetizar, o direito da criança em ser alfabetizada, ele é mais do que fundamental. Ninguém discorda disso. Mas é necessário que a gente olhe para isso. Olha o ensino médio. Se a gente criou essas metas, especialmente lá em 2007, a gente vê que o Brasil não conseguiu decolar. Nós estamos falando aqui só de português e matemática. Aqui, a SAEB, a amostra do ensino médio para o Brasil, só português e matemática. A gente está estagnado. Temos aqui algum exemplo de alguém que consegue crescer um pouco ali, outro que estagna, ou, inclusive, que cai. Olhando para outros exemplos, eu vou pular alguns slides aqui, porque, enfim, proporção de matrícula do ensino médio em programas vocacionais, uma crítica que se fala, porque a reforma do ensino médio é todo mundo no ensino técnico. Não, absolutamente não. Mas o que o próprio Brasil discutiu no Plano Nacional de Educação é que nós queremos chegar, em 2024, a 33% dos alunos no ensino superior. E o que significa, como bem salientou aqui o Marcos Elias, o que significa o ensino médio para os outros 70%? Porque, em muito o nosso ensino médio, com o tempo, tem se transformado, sim, numa espécie de preparatório para ingresso no nível superior. Eu ouvi uma parte dos jovens que aqui falaram, e o direito deles de escolher inclui o direito de ir para o ensino superior. Mas deve incluir outros direitos que muitos jovens escolhem. Tanto é assim que os jovens que têm hoje um caminho indo para o ensino técnico acabam percorrendo muito mais o caminho do ensino superior na continuidade dos estudos, num estudo para a vida toda. E aqui, bem salientado também, não é um estudo técnico de apertar parafuso. Nós temos muitos bons exemplos no Brasil, mundo afora, de que o desenvolvimento do pensamento se dá, sim, através do ensino técnico também. Então, é necessário que o Brasil saia desse número de apenas 8% das matrículas, não é para 100%. Mas a gente não pode ficar, enquanto todo o mundo que a gente observa na educação tem números muito maiores, chegando a 56%, por exemplo, na Itália, Austrália, Polônia. A Polônia, que tem tido um sucesso muito grande, recente, na educação, é um caso muito interessante. E aqui vem um desafio grande para a implementação da base. Não só para a Base Nacional Comum, não só para a reforma do ensino médio, mas é o desafio de formação de professores. Aliás, fazendo um parêntese, existem desafios que eles existem na educação independente da reforma do ensino médio, independente da Base Nacional Comum. Ou a formação dos nossos professores, ela está excelente no Brasil. Está no nível que nós queremos? Não, não está. Aliás, o Brasil, ao longo do tempo, tem privatizado a educação dos nossos futuros professores. 80% hoje dos professores da educação básica vêm de universidades privadas hoje, por exemplo. Não tenho nada contra, mas a gente precisa regular isso. E aqui está o desafio. De 2.187.000, esse é o dado de 2015, tem que atualizar. Mas 614 mil professores, hoje, ainda não têm licenciatura. Não estou nem falando da qualidade da licenciatura, ou qual licenciatura, se é ideal, se não é, se está fazendo aquilo que deveria, o que a gente imagina. Mas a gente já tem um desafio per si, somente no modelo atual. Então, a estrutura das escolas, geralmente, esse é um capítulo. Porque vocês estão discutindo a reforma, mas aqui nas escolas ainda tem escola sem telhado, tem escola sem energia, tem escola sem isso, tem escola sem aquilo. Sim. E o desafio da infraestrutura que nós temos que enfrentar no Brasil, tanto serve para o ensino médio, quanto para o ensino fundamental, quanto para a educação infantil, ele não depende da reforma do ensino médio. Não é culpa da reforma do ensino médio a situação da infraestrutura, não é culpa do ensino fundamental a Base Nacional Comum tem influência agora sobre a infraestrutura. Não é, esse é um desafio posto para qualquer modelo que a gente vá. Nós temos que melhorar a infraestrutura do Brasil. O Brasil tem que fazer escolhas cada vez mais fortes. Tem coisas que foram planejadas e falharam.
o tal dos royalties do petróleo, se criou uma expectativa gigantesca, vai chegar dinheiro na educação, ótimo, lindo, maravilhoso, e nada. Simples assim. Eu me lembro muito bem da expectativa, ainda era secretário. No outro dia que a gente aprovou, tinha gente na frente da secretaria questionando cadê o dinheiro do royalty. Está aqui os secretários. Não chegou nada. E não tem perspectiva de chegar imediatamente. Então, criamos um plano, 19 metas lindas, maravilhosas, e a do financiamento nós não conseguimos resolver. Isso impacta em todas essas frentes. Mas, em paralelo a isso, nós temos uma educação, e aqui focando no ensino médio, temos um IDEB estagnado, nós temos um desempenho em português e matemática hoje menor do que tínhamos na década de 90, nós temos 1.700.000 jovens que não estão estudando, estão fora da escola, os chamados nem estudam, nem trabalham, e agora tem os nem procuram, né? Mossack fala sempre sobre isso. 82% dos jovens estão fora do ensino superior. É lógico, de novo, aqui a gente quer chegar naquela meta, que já será fantástica se chegarmos nessa meta em 2024, de 30% dos jovens brasileiros no ensino superior, mas que caminho outro para que o jovem possa optar, que a gente está dando com este modelo de ensino médio. E a população do jovem, ainda para a população jovem brasileira, o nosso bônus demográfico, está em queda. Ou a gente faz essa transformação imediatamente, começa a olhar e enfrentar o problema da nossa população, ou cada vez mais nós teremos problemas. A gente está aí. Polêmica, a chamada reforma da Previdência. Independente do que a gente pensa, esse problema vai piorar, porque nós teremos menos jovens, uma população cada vez mais idosa, e estamos jogando fora o futuro de milhões de jovens a cada ciclo do ensino médio. O Brasil precisa enfrentar. E aí vem, esse é o contexto da reforma do ensino médio, do ponto de vista do Ministério da Educação. É, sim, uma tentativa, é o início do enfrentamento de algo que a gente acredita, que tem sido discutido há anos, não agora. Exatamente alguns pontos que foram ditos aqui. A LDB permitia a flexibilização. Exato, permitia. E nós, depois de 20 anos, 30 anos discutindo isso, não avançamos. O Brasil não avançou nisso. Então, agora, é diferente. O que a lei está dizendo não é uma possibilidade. Nós temos que oferecer possibilidades para os jovens. E aqui eu discordo do Calegari, porque o que a lei está trazendo de 1.800 horas é que os direitos de aprendizagem, por assim dizer, o que a base vai definir, ele tem que estar nesse conjunto. O que na V1 e na V2, porque agora parece que esse assunto foi novo, mas na discussão da V1 e da V2, eram os chamados 60% do tempo. Porque antes falava 60%, agora virou 1.800 horas, pronto, virou um problema. Mas era o tal do chamado 60%, está lá, especialmente na V2, que, inclusive, já caminhando nesse sentido, a V2 do ensino médio não tinha mais a seriação, buscando justamente já tentar se encontrar com um modelo. Eu sei bem porque eu estava do outro lado do balcão. Eu era secretário de Estado, ajudando nessa discussão. Então, 3 minutos. Gente, eu não respondi metade ainda, Calegari. Mas eu vou resumir bastante. Esse aqui era só para mostrar a desigualdade que o Enem gera. Quando a gente fala de base nacional comum, é lógico que o Enem vai ter que mexer. Qualquer processo de avaliação, e pela primeira vez o Brasil tem que parar para pensar a avaliação a partir de um instrumento sendo desenhado para a construção dos currículos, que não é currículo, mas é a base, que vai indicar aonde a gente quer chegar. Não o contrário, porque é isso que o Brasil tem vivido nos últimos tempos. A gente transformou o Enem num ingresso de universidade e virou agora a coqueluche, né? Virou referência. E não pode ser referência do Brasil para a educação básica. Não é. Enfim, até os dados já demonstram isso. Eu vou pegar só minhas anotações aqui, que eu queria pontuar rapidamente. Eu acho que temos alguns desafios que são gritantes. Para o ensino médio, para a implementação da Base Nacional Comum. Um deles é, logicamente, nós temos que ter, nos 3 níveis, especialmente lá nas secretarias estaduais, lá nas secretarias municipais, para a Base Nacional Comum, um modelo que a gente apoia a implementação efetivamente, com formação, com materiais. A gente está, sim, trabalhando a revisão
do programa, do livro didático, estamos discutindo, mas do ensino médio só podemos avançar à medida que tivermos uma sinalização da Base Nacional Comum. A Base Nacional Comum está no ensino médio em construção. Ela foi dividida, porque é possível, sim, fazer uma análise daquilo que o ensino fundamental precisa chegar, e depois, Calegari, a gente pode, sim, discutir qualquer adaptação que, com a vinda da base do ensino médio, precisa ser feita na base do ensino fundamental. A gente não pode dizer que um documento como esse é pedra escrita para o resto da eternidade. Ou a educação, como você disse, modelo espiral, que seja, ela continua avançando, ou a gente vai parar no tempo. O que a gente tem hoje, necessariamente, é a urgência de se avançar, sim, com um documento como a base. Desculpa, é que eu quero só pegar aqui os... Falamos da progressão. Olha, a progressão é um desafio independente da base do ensino médio. A gente teve esse desafio na V1, na V2, que foi construída da educação infantil até o ensino médio, e não foi resolvido, com milhões de problemas na progressão. E se a gente ficar aprofundando ainda nos problemas que nós temos na base, o problema da base não é ter fatiado o ensino médio. Ele é um documento complexo de construção coletiva no Brasil que está chegando em alguma culminância. Culminância essa que será arredondada dentro do Conselho Nacional, que sempre foi a instituição defendida por todos aqui nessa sala, imagino, para ser a instituição para fazer essa etapa final. Não o Ministério da Educação, mas sim o próprio Conselho Nacional. O debate está acontecendo, temos audiências públicas, aquilo que não for certamente que tenham pontos contrários, é que esse alarme aqui ele é desesperador, quando ele explode na cara da gente aqui. Parece que é uma bomba, né? Já cai máscaras de oxigênio, despressurização da cabine, fuja. Mas, se você tem um ponto discordante da base nacional, é legítimo. As instituições estão organizando, assim como fizeram para a primeira, para a segunda, e assim será para a V3. Agora, nós temos que chegar num acordo de alguns pontos desse documento. Nós precisamos chegar a alguns acordos, sim, para terminar a reforma do ensino médio. Não é o Ministério da Educação que tem que vir aqui e dizer como vai se dar a construção curricular em cada um dos estados, como vai dar a construção curricular da reforma do ensino médio. Agora, permitir que a base nacional do ensino médio ela esteja alinhada com aquilo que foi discutido, sim, nos últimos anos sobre flexibilidade, por exemplo, no Brasil, como foi um ponto central no Plano Nacional de Educação, por isso que é a estratégia número 1 da Meta 3, é lógico que isso não pode ser feito de cima para baixo. Essa construção, o verdadeiro debate, ele tem que se dar, sim, com os alunos, com os professores no âmbito da escola e fortalecendo as redes para que elas possam fazer a construção curricular em todos os lugares do mundo que se deu uma reforma. Semelhante a esta que o Brasil começa a caminhar, o processo, no fim, foi semelhante ao que nós estamos construindo. A base e a reforma do ensino médio, ela precisa ser concluída, sim, lá na escola, na comunidade e dentro das redes, especialmente aqui, as redes estaduais, com os sistemas de ensino, com a composição dos conselhos. Obrigado e vamos aguardar o debate. Eu vou passar para o Marcos, porque ele tem uma frase para completar. Eu só pedi à professora Pilar, porque daquilo que nós apresentamos, me parece que um dos ingredientes centrais das tarefas dos conselhos de educação, e isso também tem repercussão na burocracia interna, é a questão de transferência de alunos, porque, se você for observar, o aluno que... E aí nós temos, inclusive em regiões agrícolas, com sazonalidade, nós temos alunos que mudam muito de estado, de cidade, de escola, portanto. Então, sem normas precisas sobre como se dá a transferência desses alunos, nós também não conseguimos implementar mudanças desse tipo. Só essa frase. Obrigado. Obrigada, Marcos. Tem muitas perguntas inspiradoras aqui. A equipe do Instituto Unibanco trabalhou pesado para organizar esse seminário, mas eu quero fazer, como nós temos 15 minutos antes de encerrar, eu quero fazer uma pergunta e passo para os 4 que aproveitam também e façam, se quiserem, aqui ainda é uma democracia,
as chamadas considerações finais, porque aí a gente não gasta muito tempo indo e voltando. Tudo bem? Muito provocada pelos jovens, muito provocada pela discussão do ensino médio inovador lá em 2010, pelas experiências de ciclos que foram feitas no Brasil desde os anos 90, né? Eu queria que cada um refletisse aqui sobre essa pergunta. Quais os critérios a se adotar para definir a estrutura do currículo? Modelo seriado por módulos ou créditos? O que levar em consideração para definir a maneira de distribuir as disciplinas ao longo dos 3 anos de ensino médio? Alguns desses modelos, como de créditos, podem permitir completar o ensino médio em mais de 3 anos? Isso é desejável? Qual o papel de cada instância nessas especificações? Eu escolhi essa pergunta porque a Base Nacional para o Fundamental 1 e 2 ela vem muito tradicional, seriada, um pouco rígida, né, muito focada nos conteúdos e nas aprendizagens de cada série ou ano. E, de repente, o ensino médio é quase o oposto do que está desenhado no Fundamental 1 e 2. Então, pensar essa transição, pensar essa organização e pensar isso iluminados aqui pelas provocações dos jovens. Porque o Júlio começou a falar, não, a gente quer jovem contestador, mas nós queremos químicos, engenheiros, mas nós queremos químicos contestadores, engenheiros contestadores, e eles estão se formando agora, porque é essa contestação que provoca a mudança, né? E qual é o papel, né, do ensino médio nessa discussão e nessa estrutura da escola? A gente pode começar pela ordem que vocês começaram, Júlio? Respondendo a pergunta e trazendo para o contexto aqui, a minha preocupação permanece. Depois de ouvir a fala, então, dos conselhos, o pensamento dos conselhos, ela fica mais vigorosa. Eu entendi que a Base Nacional definida para 1.800 horas não foi para pequenar o currículo, a proposta, mas foi para diminuir a influência dos conselhos nacional e estaduais de educação nos currículos do ensino médio. Porque o direito da aprendizagem, o meu medo é que se diga que o seu direito de aprendizagem, do estudante, do aluno, seja o direito que eu entenda que você tem que aprender, do que é que você tem que aprender. Então, no meu entendimento, eu sei que já é situação vencida, mas não tinha que ter nem base nacional curricular definida. Você tinha que ter uma flexibilidade, assegurado um grande pacto nacional, que assegurando, obviamente, a formação e a aprendizagem da língua nacional, dos elementos básicos que você precisa de ciências da natureza, matemática, ciências humanas, né, filosofia, sociologia, educação física, artes, porque o meu medo é de que vá se organizar essa abertura que se está em créditos, em semestral, em não sei o quê, ela venha a ser engessada a partir das resoluções baixadas pelos conselhos. É por isso que eu tenho falado, tem que se deixar livre para que a escola possa desenvolver projetos. Se você tiver um grupo de alunos que queira desenvolver um projeto numa determinada área, o currículo, a vida escolar dele tem que contemplar. Não pode mais ficar as atividades que o aluno desenvolveu, as atividades sociais, as atividades, né, de arte, cultura, de ciência, de coisa, só na memória dele. Elas não são incorporadas e não integralizam o currículo dos alunos hoje. A minha proposição é de que toda a vida escolar dele seja integralizada no seu histórico.
até que, a partir do histórico, possamos fazer e verificar a seleção de alunos. Enquanto nós estivermos com seleções de alunos, porque nós estamos falando para quem vai para o nível superior, é aquilo que falou, e os que nem sequer para a faculdade vão. Mas quem sempre ditou os currículos de ensino médio no Brasil foram os exames de seleção para as universidades, ou depois virou o Enem. Mas aqui em São Paulo era o CECEM, CECE, Mapofê, que poucos aqui devem se lembrar, depois veio o Unesp, em Brasília, o UNB e etc. Tal. Então, eu ainda quero manifestar a minha preocupação do excesso de normatização, de burocratização, porque tem aspectos... Eu sei que tem que ter a preocupação, mas não pode ser a primeira preocupação ou uma barreira para você inovar a transferência do aluno de uma escola para outra. Isso tem que ser superado no fazer. Né? Graças a Deus, hoje, primeiro, você não matriculava uma criança na escola se ela não tivesse um certidão de nascimento, se ela não tivesse um histórico escolar. Então, essa é a minha preocupação de virmos novamente engessar e burocratizar. Então, a execução do currículo, as várias formas de execução, pode ficar prejudicada a partir de um regramento que impede, que eu contesto, que eu nunca encontrei essa liberdade. E olha que eu escrevi, foram 34 anos atuando em ensino médio, nunca consegui encontrar essa liberdade para aprovar uma proposta curricular com toda essa liberdade que a lei posso ter dado azar na minha vida, mas eu nunca consegui, ou por incompetência. Eu vou pedir para os três, a gente vai dividir esse tempo aí por três. Como eu vou ser muito boazinha, vai ser 3 minutos para cada um, tá? Porque senão fica difícil fazer aquela conta, eu matei muita aula de matemática. Bom, então, 2 observações. Eu sou defensor da existência de uma base nacional comum, porque, num país como o Brasil, com tantas desigualdades, nós temos a obrigação de definir direitos. Claro que essa definição é sempre historicamente determinada, inclusive com pessoas que estão, em certos momentos, para tomar decisões. E, se nós não definimos com clareza quais são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento de uma criança brasileira, essas desigualdades tendem a se perpetuar. Uma criança, um jovem no interior do estado do Piauí, ele tem condições absolutamente diferentes do que uma criança e um jovem em São Caetano do Sul, em São Paulo, que é uma cidade rica. Mas os direitos são iguais e devem ser explicitados. E, a partir do momento que você explicita esses direitos, você acaba também explicitando deveres do Estado, da sociedade, da família. Agora, a Base Nacional Comum Curricular ela não pode nunca ser entendida como currículo, jamais. Porque o currículo é um conjunto de opções que você corretamente defende. Eu sou defensor, até praticante, de uma educação baseada em projetos. Aqui em São Paulo, quando eu fui secretário de Educação, nós criamos o ciclo autoral, que ele basicamente se organiza através de trabalhos colaborativos de autoria, em que os jovens têm como perspectiva um trabalho de intervenção na realidade em que eles estão atuando, em que eles estão vivendo. Assim se aprende criando, se aprende experimentando, se aprende encontrando caminhos, e não de uma maneira burocratizada e fechada. Então, eu vejo que a pergunta que a Pilar nos coloca, ela tem que ser resolvida dessa maneira. É uma outra educação. Nós temos, inclusive, que ter a coragem de pensar que, na formação de professores, na organização das propostas especificamente curriculares das escolas, nós possamos escapar das presilhas relacionadas à própria organização do tempo escolar, baseado no tempo disponível dos próprios professores. A formação de professores por área do conhecimento, e não mais disciplinarmente, é um objetivo que nós temos que perseguir para o país, porque se a proposta de reforma do ensino médio, como está agora, ela fala em flexibilização, fala em protagonismo do jovem, olha, nós temos que dar consequência total a esse processo. Esse protagonismo tem que acontecer, e acontece como? Não como uma escola de 4 paredes, com tudo ordenadinho em caixinhas de 40 minutos. Isso está superado. Aliás, precisa ser superado. Então, eu acredito que são essas formas novas. É claro que as tecnologias de comunicação e informação hoje favorecem em muito esse processo de trabalho colaborativo de autoria e dentro da escola, com a escola, a partir dela com a comunidade e com a realidade. Eu apenas gostaria de terminar com os meus 6 segundos dizendo o seguinte, Rocieli, que está capitaneando um trabalho difícil, mas eu acredito
consequente, inclusive, a minha manifestação, com uma certa veemência pela falta de tempo, que o MEC está preparando como Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, né, ela deve versar também para a parte diversificada, né, também para ela. Quer dizer, se o conceito é de direitos e objetivos da aprendizagem, também no que diz respeito às 5 trilhas que estão apontadas, ciências humanas, ciência da natureza, matemática e linguagens, e também em relação à educação profissional, nós tenhamos a condição de avançar no sentido de que, para a parte diversificada, ou para cada uma delas, se estabeleça quais são os direitos de aprendizagem, sobre os quais as escolas, os sistemas de ensino, as redes de ensino vão trabalhar organizando os seus currículos e as suas estratégias. Eu acho que isso pode representar um avanço importante e faço, portanto, um apelo para que, na própria concepção do MEC, isso venha a ser contemplado, né? Então, é isso. Bom, a professora Pilar deu uma tarefa praticamente impossível, porque esse seria um tema para um debate específico, né, de como é que se articularia um currículo desse tipo. Mas, pegando só alguns pontos. O primeiro deles é essa questão que eu tenho um profundo respeito pelo professor Calegari, tenho uma paixão enorme por essa ideia de formar as licenciaturas por área de conhecimento, mas eu acho que nessa questão da base nacional comum, aqui no Brasil nós temos a dificuldade enorme de definir o que é prioridade. E como nós não damos conta de definir, dizer assim, olha, vamos decidir, essa aqui é prioridade, aquela não é, aí a gente faz o seguinte, bota tudo como prioridade. Aí, se tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, eu acredito que a gente tem que definir, de fato, assim, uma base que, de fato, seja exequível e que, de fato, sintetize as possibilidades e as necessidades do ensino médio brasileiro. O demais, eu acho que tem que ser diversificado. E aí, nesse sentido, o artigo 23, eu volto a ele novamente, eu botei só o caput lá, mas o parágrafo 2º dele diz o seguinte, que toda e qualquer transferência entre escolas do Brasil é um processo de reclassificação. Nós não fazemos isso, mas é assim que está escrito lá. E é reclassificação porque a ideia que está presente lá é que cada projeto político-pedagógico de cada escola é único. E é aquele projeto que está sendo executado assim, o responsável pela formação do aluno. Então, me parece que a ideia de que assim, nós teríamos... evidentemente que eu acho que... Eu às vezes falo da teoria de piscina, piscina ou de lagos em cidade, porque todo mundo lá em Goiás, num determinado período, todo mundo queria um lago na cidade, porque alguém fez um lago e todo mundo queria. Então, eu acho que a gente tem que ter essa teoria, entende? A gente tem que ter modelos que dão certo e que as pessoas queiram copiar aquilo. Eu acho isso absolutamente natural. Agora, eu acho que o modelo, de fato, para dar certo, ele precisa dialogar com a realidade da onde ele está inserido. Então, às vezes, um modelo, e eu particularmente sou mais simpático à ideia da semestralidade, mas eu acho que nem todo mundo vai adotar a semestralidade, vai considerar, ou mesmo alguns que adotarem a semestralidade, vão chegar à conclusão de que aquele não é a melhor resposta para a situação concreta daquele lugar. Então, eu partiria mais para a ideia de você ter certos elementos absolutamente centrais e são aqueles elementos prioritários que deveriam estar em todos, e nós daríamos um conjunto de liberdades para a organização. Não estou dizendo liberdade para laissez-faire, laissez-passer, não é isso. É a liberdade para diferentes arranjos que possibilite aquilo que está presente lá no artigo 23, que assim, sempre que o processo de ensino e aprendizagem assim o recomendar, eu posso organizar da melhor forma possível. Eu nem comecei, já está tocando alarme. Isso Cortou o microfone ainda. Brincadeira. É só porque eu ia comentar que eu gosto sempre dos 3 primeiros minutos do Calegari. E agora foram só 3, graças a Deus, Calegari. Que não deu tempo de ele bater muito em mim. Mas eu estou brincando. O Calegari é um grande especialista e contribui muito para a educação do Brasil. Eu queria começar falando sobre formação de professores. Eu acho que Marcos, necessário. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar num curto prazo a rever as licenciaturas para fazer por área de conhecimento, se vamos rever isso ou aquilo, mas é uma agenda que o Brasil precisa enfrentar.
E tem que ser logo, porque o ciclo de uma mudança na formação de professores ele é muito longo para que ele comece a surtir os efeitos necessários na educação. Então, é necessário, a gente tem que botar realmente na mesa. O Calegari tem algumas experiências específicas nisso, eu acho que isso é um ponto. Independente da base, da reforma do ensino médio, a gente precisa avançar em formação. Sobre critérios a serem adotados na organização, na construção dos currículos, eu tendo a concordar que, primeiro, acho que todos os oradores foram nesse sentido, a gente não pode mais estabelecer caixas fixas, né, para a organização das escolas. A gente, nitidamente, está num modelo que venceu, extrapolou todas as possibilidades e estamos fracassando em todos os indicadores que a gente observa. O jovem não consegue se conectar com essa escola, e a gente, gestores da educação, professores, não conseguimos nos conectar com essa juventude. Que essa juventude é diferente da juventude de 5 anos atrás, que é diferente da de 10, e é diferente, certamente, da juventude de daqui a 5 anos, que vai estar entrando no ensino médio. Então, precisa-se manter a capacidade de alternativas. Você não pode dizer agora, cravar que vai ser por semestralidade. Tem a simpatia do Marcos. Eu gosto da semestralidade com créditos ainda. Né, é uma simpatia que, se fosse gestor ainda, estava estudando essa possibilidade e tal na época. Mas eu não posso dizer que isso vai servir para o Pernambuco, do Fred. Não posso dizer que Santa Catarina, este é o melhor modelo. E não posso nem dizer que dentro do Estado, do meu Estado do Amazonas, por exemplo, que aquilo que pode ser pensado para a capital de Manaus poderá ser realizado da mesma forma, ou deveria ser realizado da mesma forma que lá no interior do nosso Amazonas. Então, a flexibilidade não é só a flexibilidade curricular que precisa existir. Assim como tinha essa possibilidade na LDB, nós agora saltamos de uma possibilidade para uma necessidade de trazer a flexibilização. É isso que nós estamos discutindo. Então, nós não podemos construir novos modelos que voltem a engessar. Eu acho que esta liberdade ela é salutar, desde que ela observe o contexto local, a escola, o professor, o aluno e a rede estadual, a sociedade como um todo, aonde a escola está inserida. No mais, obrigado pela oportunidade do debate e parabéns aos organizadores, a toda a equipe, pelo sucesso do evento. Obrigado, Pilar. Obrigada a vocês. Nós vamos encerrar com o comercial do eu gostaria apenas presidente da de comissão informar da que base. o Conselho Nacional de Educação organizou audiências públicas, elas começam agora no dia 7 de julho, na cidade de Manaus, será uma por região. Em São Paulo vai acontecer no dia 25 de agosto, em Florianópolis no dia 11 de agosto, em Recife no dia 28 de julho e em Brasília no dia 11 de setembro. Além disso, pelo canal que nós abrimos, né, o Eduardo aqui está capitaneando isso como presidente lá do Conselho, o Conselho abriu um site específico para a Base Nacional Comum Curricular, e ele tem um endereço CNE-BNCC. Né? Então, a partir desse canal, é possível não apenas acompanhar as audiências públicas, porque elas serão, inclusive, transmitidas pela internet, né, em tempo real, mas por esse canal também remeter ao Conselho Nacional de Educação sugestões, críticas, recomendações, enfim. É muito importante que todos nos ajudem a fazer um bom trabalho em prol da educação no Brasil. Muito obrigado. Rocieli. Só fazer um jabazinho também, porque, o Calegari já fez o jabá do CNE, né? Estamos juntos. Ainda mais que o primeiro audiência pública é em Manaus, na minha terra. Mas eu queria... a SEB tem discutido muito, o MEC... estamos fazendo uma discussão muito forte sobre o 6º ao 9º ano. O Brasil, nos últimos anos, tem feito uma grande discussão sobre o ensino médio, tem uma grande discussão sobre educação infantil, sobre alfabetização, 1º ao 5º ano, e durante muitos anos a gente tem... É lógico, porque a gente vai concentrando tentativas de soluções em alguns grandes problemas, que são muitos, né? Mas... o Brasil precisa iniciar um debate mais profundo sobre o 6º ao 9º ano. E nós estamos convidando, no 2º semestre, para 2 seminários que pretendemos fazer para iniciar, alavancar um debate, colocar na mesa os nossos problemas e começar a observar soluções mais claras sobre o 6º ao 9º ano. E a gente pede que todos os atores que estão aqui e outros atores nos ajudem a levantar também esse debate para que, em algum momento, a gente tenha maturidade para entender o que estes jovens também querem dentro do ensino fundamental 2. Era isso. Obrigado, Pilar.
Gente, muito obrigada.